Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre mais um dos argumentos que defendem e, ao meu ver, comprovam a existência de Deus. Hoje nós falaremos sobre o argumento teleológico ou princípio antrópico, que é o fundamento desse argumento teleológico. Telos, ou teleu em grego, significa projeto, ou fim, ou finalidade. Então, nós podemos estruturar esse argumento a partir de duas premissas. Todo projeto tem um projetista. O universo é um projeto, foi projetado. Logo, o universo tem um projetista. Se nós pararmos para analisar a complexidade do universo, nós vamos chegar a um princípio que nós conhecemos na física como um princípio antrópico. O princípio antrópico nada mais é do que a ideia de que o nosso universo ele foi precisamente ajustado para que a vida na Terra fosse possível. Esses ajustes nós damos o nome de constantes antrópicas. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 constantes antrópicas que, em certa medida, comprovam que o nosso universo foi ajustado, perfeitamente formatado para que eu e você pudéssemos estar vivos hoje e vivêssemos as nossas vidas. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Se você ainda não me conhece, meu nome é Bernardo Leão. Seja muito bem-vindo a este canal. E se você gostar desse vídeo, não deixe de curtir, comentar e compartilhar com os seus amigos, com seus colegas, com seus familiares, pois eu tenho certeza de que vai edificar muito a vida deles. Então vamos lá. Princípio antrópico número 1. O nível de oxigênio na nossa atmosfera. Basicamente, a nossa atmosfera ela é composta por 3 gases. O gás oxigênio, o nitrogênio e o argônio. A concentração de nitrogênio na atmosfera é em torno de 78%, oxigênio 21% e argônio 1%. Um ponto muito importante aqui, o nível de oxigênio na nossa atmosfera, ele, por ser 21%, ele permite que as condições favoráveis à vida, a nossa própria respiração, seja possível. O próprio processo de fotossíntese ele é possível graças a esse nível de oxigênio, esse grau de concentração de oxigênio na atmosfera. Se fosse 25 maior, por exemplo, ou 15% menor, o efeito estufa que ocorreria na Terra seria muito pior do que nós conhecemos hoje, bem como nós poderemos morrer sufocados, dado que a quantidade de oxigênio não seria suficiente para que as plantas realizassem a fotossíntese. Então, esse ajuste preciso da concentração de gases na nossa atmosfera é uma constante antrópica muito importante para que a vida na Terra fosse possível. Constante antrópica número 2, o grau de transparência da nossa atmosfera. Deixa eu até aproveitar aqui e pegar minhas anotações. O grau de transparência atmosférica nada mais é do que a capacidade que a Terra tem de receber radiação solar. Então, se a Terra ela fosse menos transparente, basicamente a radiação solar que vem sobre a Terra, ela não viria na capacidade ou no nível necessário para que a própria vida pudesse se desenvolver, seja nos oceanos, seja no plano terrestre, seja na Terra como um todo. E se ela fosse menor, nós provavelmente sofreríamos graves lesões decorrentes da radiação solar, da radiação ultravioleta do Sol. Então, o grau de transparência da atmosfera ele também é também é uma importante constante antrópica, porque ele mostra, ele revela, né, como não só o nível de oxigênio, nível de gases que nós temos na nossa atmosfera, ele é necessário, mas o próprio grau de transparência da atmosfera, a capacidade que a nossa atmosfera tem de receber esses raios solares, ela influencia diretamente na habilidade de haver vida na Terra, nessa capacidade. Então, avançando aqui para a constante antrópica de número 3, a interação gravitacional entre a Lua e a Terra. Existem muitos filmes que falam sobre essa interação gravitacional. Tem até um filme chamado Moonwalk que diz que a Lua, né, eles se baseiam na ideia de que a Lua é como se fosse uma espaçonave alienígena. Não sei se você já viu esse filme, muito interessante, muito legal. Mas o ponto aqui é que essa constante antrópica ela é tão importante porque, eu não sei se você sabe, mas a Lua ela influencia em vários fenômenos físicos na Terra. Por exemplo, a maré, as marés dos oceanos, elas são diretamente influenciadas pela Lua. A rotação da Terra
por exemplo, os ciclos de dia e noite, o que seria da noite se não houvesse a Lua? Agora, esse grau de interação, ou seja, essa relação que há entre a Terra e a Lua a partir da gravidade, se ela fosse diferente, se ela fosse menor ou maior, provavelmente as catástrofes naturais que aconteceriam na Terra, existem até programas no Discovery Channel que falam sobre o que aconteceria se a rotação da Terra parasse, ou se a Lua fosse destruída, se não houvesse mais Lua. Cara, basicamente a vida na Terra seria impossível. Então, esse ajuste preciso da gravidade, da interação gravitacional entre a Lua e a Terra é fundamental para que fenômenos físicos que contribuem para a existência de vida na Terra sejam possíveis ou fossem possíveis. Constante antrópica de número 4, ela está relacionada à primeira constante antrópica de nível de oxigênio. O nível de gás carbônico na atmosfera também é fundamental. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui sobre o gás carbônico, até porque ele faz muita referência ao nível de oxigênio, como eu já expliquei anteriormente. O gás carbônico, necessário para o processo de fotossíntese, se ele fosse maior ou menor, provavelmente nós não estaríamos aqui ou uma série de incêndios catastróficos acometeriam a Terra. Então, a constante antrópica de número 4, ou seja, o nível de gás carbônico na Terra, ele também é uma evidência muito concreta do ajuste preciso que é necessário na Terra para que a vida floresça. E, por fim, a constante antrópica de número 5, ela fala sobre a gravidade propriamente dita. Eu falei sobre a interação gravitacional entre a Lua e a Terra, mas a força gravitacional, gente, essa constante gravitacional, se a gravidade que nós conhecemos hoje, se ela fosse alterada, se prepara agora, para mim é essa constante mais extraordinária de todas. Se ela fosse alterada em 0,0, e aí você vai botar 37 zeros para a direita, ou seja, 0 elevado a menos 37, 10 elevado a menos 37, a vida na Terra não seria possível. Na verdade, a vida no universo não seria possível. Então ela é uma força tão poderosa, mas tão precisa, cara, que a probabilidade de que forças randômicas ou forças aleatórias gerassem uma precisão tão fina, tão precisa, né? Uma precisão tão precisa, desculpa ser redundante, mas tem que ser aqui, porque é algo praticamente não, é algo impossível. É irracional você acreditar que uma precisão dessa grandeza não seja criada, ou melhor, não foi criada por um projetista inteligente, por uma mente, por um design inteligente. Se a gente pegar agora essas 5 constantes antrópicas, a gente pode parar e pensar, pô, caramba, incrível, mas será que existem outras constantes antrópicas? Existe um astrônomo chamado Hugh Ross, ele calcula que, na verdade, existem aproximadamente 122 constantes antrópicas, que são necessárias para que a vida na Terra seja possível. E se você calcular, e agora a questão não é que existem essas 122 constantes, elas precisam interagir, existir simultaneamente. E a probabilidade da existência dessas constantes de forma simultânea no universo, ela equivale a 10 elevado a 178. Para você ter ideia, gente, a quantidade de átomos no universo equivale a 10 elevado a 70. Então a probabilidade de que essas constantes antrópicas, 122 no total, fossem aleatoriamente criadas, unidas, de tal forma que todas elas operando ao mesmo tempo, simultaneamente, permitissem a vida na Terra, ela é irrazoável, ela é impossível, é um número que não existe. Na verdade, não existe um átomo suficiente no universo para corresponder a esse número, que é muito maior. Então, o que a gente entende aqui, cara? Que o nosso universo ele foi precisamente ajustado para que houvesse vida. E todo projeto, obviamente, ele possui um projetista. E a questão que nos é dada agora é quem projetou o universo? Bom, na minha concepção, pelas evidências que nós acabamos de ver, obviamente, esse projetista precisa ser Deus. Precisa ser alguém externo ao universo, alguém todo-poderoso para conseguir conciliar todas essas constantes necessárias para que eu e você pudéssemos viver. Então, eu queria finalizar esse vídeo de hoje trazendo uma frase do astrônomo Arno Penzias. Ele foi um dos responsáveis pela descoberta da radiação de fundo do Big Bang. Ele descreveu o seguinte, me permita aqui pegar a frase dele. A astronomia nos leva a um acontecimento único, um universo que foi criado do nada e cuidadosamente equilibrado para prover exatamente as condições requeridas para a existência da vida.
Na ausência de um absurdo e improvável acidente cósmico, as observações da ciência moderna parecem sugerir um plano sobrenatural. Olha que coisa extraordinária. Um dos ganhadores do Prêmio Nobel, um dos responsáveis pela consolidação da teoria do Big Bang, está nos falando aqui que a precisão do nosso universo revela uma ordem, né, uma criação sobrenatural, um agente externo sobrenatural além de nós. Se você realmente ainda não acredita em Deus ou tem alguma dúvida sobre a existência desse Deus, meu amigo, a Bíblia diz lá em Romanos, o apóstolo Paulo fala que a criação de Deus, a existência de Deus, ela é revelada pela exploração, pela análise das coisas que foram criadas. Então, a nossa Terra, essas constantes antrópicas que basicamente provêm a capacidade para que nós possamos viver, elas revelam, né, o projeto do universo, o universo como um projeto extremamente detalhado, extremamente planejado por um projetista, Deus Todo-Poderoso. Então, muito obrigado por esse vídeo, espero que ele tenha sido muito edificante a você. Se você gostou, como eu falei no início desse vídeo, se eu não falei, não me lembro agora, enfim, que você não deixe de se inscrever nesse canal para que novos conteúdos como este sejam compartilhados, bem como não deixe de compartilhar, curtir e comentar neste vídeo. É uma honra tê-lo aqui para poder nos acompanhar nessa jornada em busca das evidências científicas, dos argumentos que comprovam a existência de Deus. Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso e vamos juntos conhecer mais sobre esse Deus criador do universo.